Este é um vídeo de introdução a um segundo vídeo de formação continuada de professores por meio de uma videochamada, uma mesa redonda com professores em uma escola em Parnamirim, com o objetivo de formar esses professores no processo de identificação, prevenção e combate ao bullying. Este segundo vídeo, ele é um momento formativo com objetivos bem específicos, de explicar o que é o bullying, que é esse processo de relação de violência e perseguição sistematizada contra indivíduos, pode ocorrer em diversos diferentes tipos de atuações com os seus agentes. Por exemplo, estudante, estudante, professor, estudante, ou seja, ele tem esses diferentes tipos de agentes que o bullying ele vai se manifestar. Esse primeiro momento, ele já é um vídeo de introdução que visa apresentar o bullying em sua constituição, ou seja, o bullying, ele surge do nada, essa violência sistematizada. Como é que ela surge? Quais são as suas origens? Esse tipo de relação é o que esse vídeo visa explicar. Quando a gente fala sobre o bullying, os professores muitas vezes já conseguem identificar que é um tipo de violência. Mas que tipo de violência é esse bullying? Ele é uma relação estrutural, histórica, que já vem do nosso país há muito tempo. Quando a gente fala a gente vai usar duas abordagens a partir das teorias críticas e pós-críticas. Nas teorias críticas, nós vamos utilizar o materialismo histórico dialético, e já nas teorias pós-críticas, a gente vai utilizar muito da parte da linguística, de identificar essas violências a partir de como elas se manifestam no discurso. Quando a gente fala a respeito, por exemplo, de uma violência que vai agir muitas vezes como um modo recreativo. E eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas eu vou falar primeiro a partir dessa primeira perspectiva, que é a partir das teorias críticas, onde nós conseguimos observar as relações de poder. Nós sabemos que nosso país é um país que ele que recebeu que não foi uma relação amistosa, foi uma relação de violência, onde ocorreu atrocidades, pois Portugal colonizou o Brasil, colonizou os povos originários que aqui viviam e impuseram a eles a sua própria cultura. De modo semelhante ocorreu também com os povos de África, que foram escravizados e trazidos para cá. Nesse processo, tanto os povos indígenas quanto os povos que vieram de África tinham sua própria cultura, tinham suas próprias religiões, mas aqui no Brasil eles foram cerceados e impuseram a eles a religião dominante. Então, a gente tem o processo de catequização desses povos originários, desses povos que vieram de África, que não puderam manifestar a sua própria religião. Então, a partir disso, nós temos uma perspectiva do materialismo histórico, onde a gente já consegue identificar um dos tipos de manifestação dessa violência, que é a violência religiosa, nesse caso, contra a religião. Ou seja, a gente tem aí as questões de intolerância religiosa. E muitas vezes ela se manifesta dentro da escola por meio de uma brincadeira, de uma piada, mas que, na verdade, é a violência de intolerância religiosa que vão se manifestar por meio de outras estruturas, que eu vou explicar brevemente aqui, que vão se manifestar como bullying. O bullying, ele tem essas estruturas que, nessa perspectiva do materialismo histórico, já enraizada nessas estruturas e funcionalismos da nossa sociedade, que vão continuar a se reproduzir, continuar se perpetuando. Então, nós, professores, temos uma formação adequada para lidar e identificar com esse tipo de situação, mas muitas vezes temos dificuldade de observar
que são esses processos históricos que vão se manifestando até os dias de hoje, muitas vezes por meio de ações recreativas, né, ditas recreativas, mas que são essas violências que vão se manifestando. Eu posso citar aqui também a violência contra a mulher, o corpo feminino de dominação histórico, quando a gente vai olhar para a questão de igreja e Estado, e de dominação do corpo da mulher, onde ali estava para gerar um filho, ou seja, o casamento nessa perspectiva vem aí para ter uma dominação de que a mulher ela tem que se casar com um homem e que não poderia ter nenhum tipo de outra relação sexual que não fosse unicamente para gerar uma prole. Então a gente já tem aí outras relações, como por exemplo a questão da própria função do papel social que a mulher deveria ter dentro de uma sociedade, que é bem delimitada e bem reduzida nessa perspectiva sobre a própria questão da sua liberdade. Então, nós temos essas relações que se perpetuam nessas estruturas até os dias de hoje. Nós podemos identificar, então, nessa mesma perspectiva, o racismo, a homofobia, essas formas de como se manifestam no discurso, nós já conseguimos ver algumas relações de poder, onde vão criar no discursos diferenças positivas e negativas, onde essas violências vão se manifestar concretamente. Ou seja, o bullying ele não surge do nada. Ele tem uma estrutura com seu funcionalismo, com funções que vão estar sendo reproduzidas na nossa sociedade e que nós, professores, temos essa formação para lidar com isso, para identificar e estar desconstruindo essas perspectivas. Mas e quando nós, professores, não temos essa formação? Para esse motivo que serve esse processo de formação continuada, visando principalmente a atualização desses professores que já têm esse conhecimento, mas querem continuar a se aprofundar mais sobre isso, quanto para esses professores que ainda precisam de uma atualização em sua formação. Muitas vezes termos muito técnicos, como, por exemplo, a questão pós-estruturalista, ou uma perspectiva do materialismo histórico, das teorias críticas, o bullying, que é uma palavra muito nova, ou uma palavra também que o bullying já se manifesta em outras dimensões, como, por exemplo, o cyberbullying, que aí já é o bullying já se manifestando em outros espaços. Então, esse primeiro momento, ele visa mostrar que o bullying, ele tem essas estruturas que são históricas do nosso país, mas que se manifestam de diferentes formas, tanto no discurso, quanto com seus atores e agentes, quanto também nos seus próprios espaços, como, por exemplo, o meio digital. O bullying é essa manifestação interseccional dessas violências, mas que se configuram também com o bullying. Do racismo, que tem essas origens no racismo, na homofobia, na intolerância religiosa, enfim, são essas violências que se manifestam dentro da escola. Não somente dentro da escola, mas outros espaços também. Esse vídeo ele visa para explicar isso, mas esse segundo vídeo que dá continuidade a esse processo, ele já visa esse momento mais formativo e diretivo para professores, gestores, pais e estudantes, com atividades propostas especificamente para cada um deles. Então, esse vídeo finaliza aqui, mas ele dá essa continuidade desse processo formativo, tanto para professores, quanto para gestores, quanto pais, quanto para as propostas para os seus estudantes. Finalizo aqui esse primeiro momento formativo.